Hoje o dia só termina quando acaba mesmo, né? Vamos aqui hoje dar início a mais uma live. E hoje o tema é sinais vitais, tá bom? Só fazendo alguns ajustes operacionais aqui, que eu tinha programado essa live para as 9 horas, só que eu estava em reunião com a equipe da UTI, foi finalizado só agora com a equipe médica, tá? E nós estávamos discutindo, inclusive, temas semelhantes a esse. Mas agora nós vamos entrar já no tema hoje de sinais vitais e os desafios da assistência frente ao registro de sinais vitais. Que desafio, tá? Então, se você tem algum amigo, tem algum colega, se você coordena uma unidade, mande esse link aqui para um deles, porque talvez nós vamos abordar temas hoje que são temas de problemas reais, e só quem está na prática sabe basicamente os desafios que são esse tema, tá? Bem, toda vez que um paciente interna ou que um paciente vem para um atendimento hospitalar, seja um atendimento no pronto-socorro, seja um atendimento no centro cirúrgico, seja um atendimento para realizar um exame, como por exemplo um exame de imagem, ou esse paciente vem para estar internado numa unidade de internação, uma das coisas mais básicas é eu aferir o sinal vital dele. E geralmente os sinais vitais, eles são compostos, é um conjunto de sinais de variáveis ou que respeitam variações fisiológicas e que demonstram um bom funcionamento de determinado órgão, tá? Então, com isso, numa avaliação inicial e bem preliminar, nós conseguimos fazer uma avaliação de funções básicas do nosso organismo. Então, dividindo aqui, lembrando aqui do nosso ensino médio não, acho que ensino fundamental, onde um sistema é formado por um conjunto de órgãos, vamos dividir por sistemas. E nós temos 3 grandes sistemas aqui que são fundamentais para uma avaliação preliminar de um paciente: neurológico, cardiovascular e respiratório. Então esses 3 sinais aqui, esses 3 sistemas, são os sistemas mais básicos ou mais importantes em termos de sobrevivência para um paciente. Dessa forma, eu analiso então o sistema nervoso central do meu paciente através do nível de consciência dele. E é consagrado na literatura a utilização de Glasgow, ou da escala de Glasgow, para avaliar o nível de consciência do paciente, tá? Acho curioso, pessoal, para vocês verem só do que eu estou falando aqui e da gravidade do que é um sinal vital. Uma amiga minha estava internada. Ela estava na regulação do SAMU. Me lembro dessa história como se fosse hoje. Ela estava na regulação do SAMU, tá? E nessa regulação do SAMU, entraram em contato com ela, dizendo que tinha um paciente que tinha sofrido um acidente automobilístico, uma queda de moto, e que ela estava solicitando uma ambulância. Só que não era qualquer pessoa que estava ligando. Era a profissional de um posto de saúde. Eu não sei se era técnico de enfermagem, não sei se era enfermeiro, não sei se era médico, não sei qual era o profissional, mas era um profissional de saúde. E ela então fez a seguinte pergunta: tá, e qual o Glasgow do paciente? Ou seja, o que ela queria saber com isso? Qual o nível de consciência? O Glasgow ele avalia 3 variáveis: abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Resposta do outro lado da linha: não temos esse exame aqui. Olha só o que eu estou falando da gravidade do que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que um profissional de saúde não sabia fazer uma avaliação neurológica de um paciente, tá? E uma avaliação neurológica nesse sentido: meu paciente está com alteração aguda do nível de consciência, com rebaixamento do nível de consciência. Então, eu preciso, obviamente, de uma intervenção a ser feita sobre isso. Então, este aqui é o primeiro ponto, é o principal ponto, diga-se de passagem, a ser realizado neste momento frente à assistência a um paciente. Então, Glasgow representa o nível de consciência. E quando eu estou com um paciente que, por exemplo, está na UTI,
e esse paciente está rebaixado ou este paciente está sedado. Eu tenho outras escalas, outros score que eu posso fazer a avaliação do meu paciente. Nenhum problema. Contanto que eu necessito de uma avaliação do nível de consciência. E cada um dos serviços padroniza qual é o nível de avaliação de nível de consciência que eu vou fazer. Se o paciente está sedado ou está em qualquer nível de estado de inconsciência, eu vou fazer uma avaliação pelo RASH, que avalia a agitação e avalia a sedação. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas um exemplo do que eu estou falando. Tá? Então, observem que o nível de consciência, ele fala nitidamente com uma variável fisiológica importante, o sistema nervoso. Frequência cardíaca. Outra situação extremamente importante. Eu vou avaliar a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos do meu paciente. Eles estão abaixo de 60 ou eles estão acima de 100? Baseado nisso, eu preciso que meu paciente saber se meu paciente está entre 60 e 100, ele está normal. Mas se ele está acima de 100, ele está taquicárdico. Mas ele está taquicárdico, ele está com um ataque sinusal, ou ele está com um ataque supra, ou está com uma fibrilação atrial? E se ele está abaixo de 60, será que esse paciente está com algum nível de bloqueio atrioventricular? São situações que nós precisamos nos questionar sobre isso. A mesma coisa no nível de pressão arterial. Eu estou com uma paciente com meu nível de pressão arterial. Eu preciso avaliar o nível de pressão do meu paciente. E aí eu preciso fazer uma distinção importante. Tá? Este aqui é um ponto que eu vejo muitas dúvidas frente a isso, em especial dos sinais vitais. Tá? Quando eu vou fazer a aferição dos sinais vitais do nível de pressão arterial de um paciente, eu escuto com o otoscópio, eu vejo a pressão quando começa a bater, que eu chamo de pressão sistólica, e quando ela acaba de bater, que eu chamo de pressão diastólica. Tá? Então eu tenho esse modo ou essa forma de avaliar a pressão arterial. Só que tem um detalhe, pessoal. Na UTI não é desta forma. Na UTI o que eu avalio, ele é avaliado por um método chamado oscilometria. Ou seja, os monitores eles fazem a avaliação de maneira oscilométrica. O que isso quer dizer? O que isso significa? Significa dizer que pelo método oscilométrico, a pressão de maior acurácia é a pressão arterial média. É por isso que a pressão arterial média é a mais recomendada para ser registrada em pacientes criticamente enfermos ou que estão sob monitorização. Porque os monitores fazem a avaliação de forma oscilométrica. Então, nível de consciência, frequência cardíaca, pressão arterial. Outra avaliação são incursões respiratórias ou frequência respiratória. Em alguns serviços se troca isso até por saturação, ou se acrescenta a saturação como mais um sinal vital. Tá? Então, com isso, observem o básico. O que é o básico que eu estou falando? Sistema neurológico, sistema cardiovascular e sistema respiratório. Esse tripé que avalia clinicamente os meus pacientes. Que avalia os meus pacientes e avaliam esses três sistemas que são os sistemas mais complexos em uma unidade de cuidados intensivos, em uma unidade de internação e um pronto-socorro. São essas as variáveis. São esses os pacientes que precisam ser avaliados, são esses que fazem a avaliação, são esses sinais vitais. Tá? Mas, na verdade, o tópico sinais vitais aqui, sinceramente, não é sobre falar se eu aferi ou não, ou como aferi, ou por que aferi, ou de que forma aferi. Isso é o de menos. Isso um profissional treinado consegue fazer. A minha discussão hoje é o registro dos sinais vitais. Quais são os momentos que se registra esses sinais vitais? Vou descrever uma cena aqui para vocês. Não é incomum. Já percebi em algumas avaliações que eu faço, que geralmente os profissionais de enfermagem vão fazer avaliação, eles vão com um papelzinho e vão registrando os sinais vitais dos seus pacientes. Para quando eles chegarem no posto de enfermagem, eles possam lançar no sistema os sinais vitais. Qual é a gravidade dessa situação ou dessa prática? Por que essa prática deve ser tão questionada? Porque o sinal vital ele foi feito para que você possa tomar uma decisão frente a uma ocorrência.
frente a uma alteração. É exatamente para isso que ele existe. Então, os sinais vitais, eles embasam tomada de decisões clínicas. Então, por isso que o registro deve ser realizado em tempo oportuno e fluxos de intercorrência devem ser baseados em alterações de sinais vitais. Foi exatamente dessa forma que os scores MIOS, NIOS e PIOS surgiram, baseado em alterações de sinais vitais, para que possam ter fluxos de assistência imediata a pacientes que tivessem qualquer nível de alteração de sinais vitais. Então, todos esses scores eles são baseados em fluxos de assistência. Então, por isso que o fato de não registrar ou demorar a registrar me gera uma demora de tomada de decisão. É por isso que o registro deve ser realizado em tempo oportuno. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não é incomum também, em especial em unidade de terapia intensiva, quando você vai fazer a avaliação, você vê que o paciente está com sinais vitais de pressão arterial normal em todos os horários. Só que às vezes você vai olhar o balanço hídrico para contrapor e você vê que o paciente está com dose ascendente de vasoconstritores. O que isso significa? Que o paciente está com pressão normal, só que com cada vez mais necessidade de vasopressor. Mas o que isso significa? Significa que esse paciente apresentou quedas de pressão durante os momentos que não tiveram, entre aspas, aferições do paciente. É por isso que a melhor prática diz que em intervalos de tempo, quando eu estou falando de intervalos de tempo, eu devo registrar o pior sinal vital do intervalo. O pior sinal do intervalo. E o pior sinal do intervalo vai me ajudar a argumentar ou a justificar as tomadas de decisão. É por isso que uma frase que eu li certa vez no Porto de Semiologia, essa frase sinceramente marcou a minha formação. Porque é uma frase muito célebre. De um livro de semiologia. Que só acha quem procura. E só procura quem conhece. Então não adianta eu querer achar alguma alteração de sinais vitais se eu não procurar. E não adianta eu procurar se eu não conheço. Então só acha quem procura e só procura quem conhece. Eu digo isso de maneira bem emblemática, porque os sinais vitais é um dos pilares da assistência, um dos grandes pilares da assistência e que infelizmente às vezes é negligenciado na hora de registrar, tá? Então não deixe isso acontecer na sua unidade. Fique com essa mensagem, leve essa mensagem de valorização dos sinais vitais, porque setembro é o setembro de sepse. E sepse é sinais vitais, tá? Uma instituição que tem fluxos de sepse bem estabelecidos são instituições que valorizam sinais vitais. Porque quando eu estou atendendo um paciente potencialmente enfermo ou um paciente crítico, eu preciso avaliar se as minhas intervenções estão dando resultado. E eu só consigo avaliar isso baseado em sinais vitais. Então não esqueça. Só acha quem procura, só procura quem conhece. Aprenda cada vez mais sobre temas, veja o impacto que ele tem nos sinais vitais, em especial se você for enfermeiro, para que você possa garantir cada vez mais uma assistência mais segura para o seu paciente, tá bom? Pessoal, foi um grande prazer. Valeu, tchau, tchau.